Tudo bem, pessoal? Rodrigo Tavares por aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado das vendas, sobre o que a Feira do Livro de Porto Alegre publicou agora que a Feira do Livro de 2025 se encerrou. E acho que tem muito a ver com o nosso vídeo passado chamado Os Maiores Livros dos Últimos Tempos da Última Semana. Fiquem aqui com a gente porque o tema é sensível, mas é importante. Então, pessoal, antes da gente falar sobre o tema, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem aqui esse vídeo, porque ajuda muito o canal a chegar mais longe. E se vocês curtiram essa canequinha do meu livro Carancho, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, achei importante fazer esse vídeo, vai ser um vídeo bem curtinho, em complemento àquela nossa conversa sobre o quanto essas pesquisas hoje em dia de livros favoritos, livro do ano, estão um pouco enviesadas. E vou comentar essa notícia então, estou lendo aqui uma notícia do Publish News. Feira do Livro de Porto Alegre registra aumento de 16,9% nas vendas. Mais de 245 mil livros foram vendidos em 17 dias de evento, um aumento de quase 20% em relação ao ano passado, menos com 3 dias a menos de programação. Bom, primeiro uma notícia boa, né? A Feira do Livro de Porto Alegre vendeu mais livros que o ano passado. E aí, estava dando uma pesquisada aqui, eu gostaria muito de saber quais eram esses livros mais vendidos, o que o público está querendo ler, o que o público realmente lê, longe dessas pesquisas feitas pela Universidade Federal. E aí, vou trazer para vocês, então, os 10 maiores livros da Feira do Livro de Porto Alegre. Em primeiro lugar, O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, O Segredo Final, do Dan Brown, 1984, do George Orwell, Deixe Ir, do Carpinejar, livro brasileiro, A Metamorfose, de Kafka, Drácula, de Bram Stoker, Revolução dos Bichos, do Orwell também, O Diário de Anne Frank, da própria Anne Frank, O Diário de um Banana, de Jeff Kinney, e Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Os 10 maiores livros da Feira do Livro de Porto Alegre têm duas informações importantíssimas. Uma, que temos apenas um brasileiro, Carpinejar. Pasmem, Carpinejar não está na lista dos 10 maiores livros gaúchos do século XXI. Mas outra coisa que me chama a atenção é que nenhum dos autores citados pela pesquisa da URGS como os maiores e mais importantes autores gaúchos do século XXI estão presentes. O que mais uma vez prova a minha tese. Estes livros, que estão fazendo parte do cânone das grandes faculdades, dos pensadores, dos intelectuais, os livros dos bambambãs do momento, não são lidos. São livros lidos por poucas pessoas, numa bolha bem fechada, só que a mídia, a imprensa no geral, participa disso aí e repercute como se eles fossem grandes livros estourados, best-sellers, os mais importantes, os melhores, bambambam. Então é uma união de editoras com intelectuais, porque normalmente as pessoas compartilham dos mesmos pensamentos políticos e isso influencia sim. Mas aí, quando a gente chega em dados, a gente não pode contestar, né? Os livros mais vendidos da Feira do Livro de Porto Alegre, nenhum dos tais livros dos 10 autores mais importantes, 10 livros mais importantes do século XXI. Isso é um dado a ser refletido, gente. Primeiro, de que talvez eu não esteja tão louco quando eu digo que estes livros, sempre citados como os melhores, etc, são de fato os melhores, porque eu acho que na verdade eles fazem parte de um cânone escolhido por um perfil literário que quer te vender uma história, uma política, uma ideologia, do que representam literatura de qualidade propriamente dita, né? Óbvio que dentro dessa lista tem livros maravilhosos, O Diário da Queda, do Michel Laube, eu amo de paixão, O Barba Ensopada de Sangue é um dos livros favoritos da minha vida, A Casa das Sete Mulheres é um dos livros favoritos da minha vida, né? Ali tem outros livros de valor literário bons, mas que não são favoritos meus, mas que são bons, mas estão longe de ser os 10 maiores livros gaúchos do século XXI ou de todos os tempos, ou seja lá aonde esse tipo de pesquisa bem universitária tenta colocar. E outro dado importante, gente, que a gente tem que falar, né, sobre a Feira do Livro de Porto Alegre, é que sim, se vende muito pouco livro brasileiro. Por mais que tenham inúmeros lançamentos de livros de autores de Porto Alegre, de autores do Brasil inteiro, eles não conseguem entrar na lista de mais vendidos. Isso é preocupante.
E um outro dado que eu também gostaria de chamar, e talvez ajude a ser estes livros antigos os mais vendidos da Feira do Livro de Porto Alegre, é algo que realmente me incomoda na Feira do Livro de Porto Alegre. Porque, por exemplo, eu já fui na Feira do Livro de Buenos Aires e outras feiras, a gente tem estandes das editoras nacionais com os seus lançamentos. Né? Vamos dar Companhia das Letras, Rocco, Record, Zucchi, sei lá o quê. E temos alguns lugares para livros diversos. E a Feira do Livro de Porto Alegre, apesar de ser uma feira importante, charmosa, famosa, ela virou nos últimos anos uma feira de sebos. Né? Praticamente nós temos muitos sebos com livros usados, a 10 pila, há livros em domínio público em edições baratas, a 10 pila, e algumas editoras que têm suas estantes, mas em geral são editoras de Porto Alegre, então que não se comunicam com esse mainstream literário, vamos assim dizer, né? Que tem as suas bancas lá. Então acaba que a gente tem uma pluralidade de livros, pero no múltiplo. A gente não prioriza livros, lançamentos, autores nacionais. A gente tem algumas mesas e debates, traz autores para autógrafos, mas o grosso das feiras do livro de Porto Alegre é que a gente está dentro de um sebo ambulante, cheio de gente, volume, mas comprando livro de segunda mão. Então talvez seja algo a ser refletido na Feira do Livro de Porto Alegre para melhorar talvez em qualidade e até mesmo em vendas, começar a contestar essas coisas que são repetidas desde sempre lá, né? Por que tem que ser uma feira só de sebos? Por que a gente não tem uma rua de sebos e o resto tudo com editora? Por que as editoras têm que, sei lá, pagar uma anuidade para a Associação Gaúcha Rio Grandense, que seria o lado das organizadoras da feira? Porque isso aí faz um núcleo de só determinadas editoras participarem da feira, não abre. E quando a gente tem esses cartéis, quando a gente tem essas feirinhas fechadas, né, a gente tem isso aqui, praticamente só livro vendido em sebo, salvo, sei lá, O Segredo Final, que é o livro novo do Dan Brown. Talvez esse aqui do Diário de um Banana, que é 2 pontos Festa In, ou seja, talvez seja um volume novo dessa coleção. O resto é livro velho, talvez livro comprado em sebos. Então, fica aí a minha observação sobre essas vendas da Feira do Livro de Porto Alegre. Desculpem esse cenário diferente, que eu não estou em casa hoje. Mas é isso. Primeiro, os gaúchos mais importantes não estão sendo vendidos e nem lidos. E segundo, a Feira do Livro precisa mudar.